Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz e na tranquilidade? Vamos fazer aí a correção dos exercícios da aula 63 e 64. Então vamos lá, aula de número 63, 63. Faça os exercícios da página 232 do 1 ao 6. Então vamos lá, acompanhe no livro, página 232, do 1 ao 6. Vamos lá. Página 232. Número 1. Vamos lá que tá abrindo. Número 1. Identifique as características gerais da produção açucareira na América Portuguesa. Então nessa 1 aí a gente pode colocar o seguinte, ó. O cultivo da cana-de-açúcar era realizado em quem? Basicamente nas grandes propriedades, ok? Então a gente pode colocar assim, o cultivo da cana-de-açúcar era realizado em grandes propriedades e utilizava-se o trabalho escravizado, e o plantio era quase exclusivo em vastas extensões de terra, e também era voltado para o comércio com a Europa, beleza? Então número 1 bem tranquilo. Número 2, quais as atividades rurais eram praticadas na colônia, além da produção açucareira? Comente a importância dessas atividades. Então, na 2, a gente pode colocar o seguinte, também tinha a plantação de produtos de subsistência, que eles utilizavam para o próprio consumo, como o milho, a mandioca, o fumo, aguardente, aguardente que vai ser de cana-de-açúcar, né? E a rapadura. E eram consumidos e usados também como moeda de troca no interior da colônia e na África. Também tinha a pecuária, que era voltada para a produção de carne, de couro, para o fornecimento de animais, né, para ser usado para mover as moedas, puxar o arado, e também transportar aí açúcar dos engenhos. Então, número 1, número 2, tranquilo. Número 3. Como estava organizada a sociedade açucareira nesse período? Inclusive, a gente fez até uma atividade sobre isso. Vamos pensar o seguinte. Então, na 3, a gente pode colocar assim. Os senhores de engenho e a mão de obra escravizada eram os pilares da economia açucareira, como nós já falamos anteriormente. Desculpa. A sociedade colonial contava também com grupos intermediários, como trabalhadores livres, alguns deles até negros libertos, que praticavam a lavoura de alimentos para a venda ou para a subsistência também. Outros lavradores vendiam cana-de-açúcar ao senhor de engenho e realizavam atividades artesanais. Havia também um grupo dos comerciantes, os de grosso trato, né, que mexiam com ambulantes, né, sendo alguns alcançavam até grandes fortunas, né, especialmente no século XVIII. Então, show de bola. Número 4. Sobre o domínio holandês no Brasil, explique. Letra A. O motivo pelo qual os holandeses invadiram a América Portuguesa. A gente até falou nos nossos vídeos sobre isso. Então a letra A você pode colocar assim. Em razão da União Ibérica, lembra? Portugal e suas colônias passaram a ser governadas pela Espanha. A Holanda foi proibida de comercializar o açúcar brasileiro e por essa causa... por causa desse embargo, né, os holandeses decidiram invadir o nordeste da colônia portuguesa na América. Falei sobre isso no vídeo. Letra B, 4B. A maneira como e onde eles conseguiram estabelecer por 20 anos. Nessa B a gente pode colocar o seguinte, os holandeses tiveram apoio dos senhores de engenho e até da coroa para poder se estabelecer no Brasil, na região de Olinda, no Recife. A região de Olinda e Recife também. Letra C. O resultado econômico da expulsão dos holandeses. Bom, com a expulsão dos holandeses, aí, a crise da economia do açúcar nordestino vai começar. A gente pode colocar assim. A crise da economia açucareira nordestina, uma vez que a produção holandesa nas Antilhas concorria com as melhores condições do que as do Brasil. Então, quando os holandeses saem, entra numa profunda crise o comércio da açúcar no Brasil. Número 5. Número 5. Com base em seus conhecimentos, responda as questões.
Em que medida o negócio do açúcar, com base na escravidão, marcou a formação do povo brasileiro? Então, na letra A, a gente pode colocar assim: a longa duração da escravidão no Brasil e a concentração de terras nas mãos dos latifundiários favoreceram ao fortalecimento econômico e político, né, desse grupo, e marcaram profundamente a formação do nosso povo brasileiro. 5b. Quais efeitos da colonização podem ser percebidos até hoje, ou ainda hoje? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, a enorme desigualdade social, né, é um dos resquícios, sobretudo como se comparavam, né, como se compara os grupos de afrodescendentes com os demais grupos que compõem a sociedade brasileira. A grande concentração de terras na mão de poucos e as relações de trabalho no campo são alguns efeitos da colonização da América Portuguesa perceptíveis ainda hoje. Número 6. Observe a charge, essa imagem aí, e responda. Letra A. Quais personagens estão representados na charge? Descreva-os. Então vamos olhar a imagem. Aí tem o texto lá embaixo, trabalho escravo. Aquele que ficar por aí inventando esse tipo de mentira já sabe, 200 chibatadas. Joia, vamos às perguntas então. Com base na charge. Quais personagens estão representados na charge? Letra A. Então vamos lá. À esquerda, reparem a imagem, ó. À esquerda, o artista aí vai desenhar os cortadores de cana. Eles foram representados como figuras pequenas, obscuras e sombrias, em tons de cinza e com rostos sempre meio cobertos. À direita estão os fazendeiros e seus representantes. E figuram em tamanho maior, como pessoas ameaçadoras, inclusive até portando armas. Joia. Letra B. Onde a charge foi ambientada? E qual elemento da charge permite essa leitura? Onde está? Qual o local da cena dessa charge? Então a gente percebe a letra B, ó. Essa figura, né, essa charge, ela foi ambientada em um canavial. A vegetação ao fundo permite essa nossa interpretação. Letra C. Em sua opinião, como se explica o poder do grupo representado à direita sobre o grupo representado à esquerda da charge? Então vamos lá. Nessa letra C aí, ó, perceba os elementos, né, das figuras, como o chicote, a arma, né, os gestos ameaçadores dos autoritários, né? Beleza? Isso aí vamos olhar um por um. É porque é questão de opinião, né? Letra D. Se a escravidão foi abolida no ano de 1888, como você explica o título da charge? Letra D. Como você explica? Pessoal, temos que levar em consideração o seguinte, ó. Embora a escravidão tenha sido abolida no ano de 1888, muitos trabalhadores ainda vivem sob condições análogas, ou seja, ainda com escravidão e sendo explorados e oprimidos pelos proprietários de terra, apesar de ser crime. Ok? E letra E. Com base no que você sabe sobre a história do Brasil, quais associações podemos fazer entre a situação representada pela charge e o processo de colonização brasileiro? Boa! Então, nessa letra E aí, ó, temos que relacionar conhecimentos aprendidos, né? É melhor analisar porque isso aí é pessoal, entendeu? Então, isso aí temos que olhar as respostas dos alunos. Vamos olhar no caderno. Então, fechamos aí de 1 a 6. Vamos passar para a próxima aula, que vai ser a aula de número 64. Aula 64. Faz o exercício da página 233, do 7 ao 8. Então vamos lá. Na página seguinte, a 233, temos só 2 exercícios, mas a gente vai tentar fazer ele da melhor forma. Número 7.
Essas plantas mostram a organização do espaço de uma casa grande e de uma senzala. Observe-as e depois responda as questões. Letra A. De acordo com as dimensões da primeira planta, qual cômodo era o maior e mais importante, qual a mais importante da casa senhorial? Por quê? Bom, pessoal, se a gente olhar bem a planta, você vê aí a sala de estar. É porque é ali onde se reunia toda a família para as reuniões. É o número 5, sala de estar. Letra B. Por que, em sua opinião, havia uma enorme varanda em torno da casa grande? Essa é questão de opinião. Eu vou olhar de cada um de vocês, né? Mas percebam que essa varanda grande é para poder vigiar o que está acontecendo na fazenda. Vigiar o que está acontecendo em todo o território. Beleza? Letra C da 7. Analisando apenas a divisão do espaço interno da casa grande da senzala, reflita sobre como eram as condições de vida dos senhores e dos escravizados. Então, nessa letra C, a gente pode colocar assim: o senhor, que era o proprietário das terras, vivia confortavelmente com a sua família, na casa grande. Já os africanos e afrodescendentes escravizados, que atuavam aí com a mão de obra, que era responsável por toda a produção, eles viviam em condições precárias na senzala, geralmente amontoados uns em cima dos outros. Repare que é bem pequeno o quartinho de cada um. Ok? Próxima, número 8. Observe a pirâmide abaixo, que representa a estrutura da sociedade açucareira, e nessa sociedade, as possibilidades de mobilidade entre diferentes estratos eram remotas, ou seja, não tinha mobilidade social. Sabendo disso, converse com seus colegas e explique o significado e o sentido da palavra doce, que aparece entre aspas no título. A doce pirâmide. Inclusive, com essa atividade você responde a aula de número 62, que eu coloquei: descreva a sociedade do açúcar. Aristocratas, homens livres e os negros escravizados. Vamos lá. Vamos analisar então por que a palavra doce. Ela tem um duplo sentido aí, ó. A palavra doce, no caso, possui um duplo sentido, que ela vai se referir à produção de açúcar, doce de açúcar, mas também expressa com ironia a questão da falta de mobilidade social, pois nada doce tinha a ver com a relação da mobilidade social, porque os negros estavam condenados a ser sempre escravizados nos setores mais pobres da população. Ok? Doce para quem? Para os senhores de engenho. Agora era amargo para os negros, que raramente um negro ia crescer nessa sociedade, ia ser sempre escravo, sempre escravizado. Ok? Então fechamos aí as atividades da páginas 232 e 233 e a correção da aula 63 e da aula 64. Vamos aproveitar e ver a aula 62, quem fez as respostas, quais alunos fizeram as respostas corretas. Tentei diminuir o som aqui da rua. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver a aula 62, os alunos que fizeram as atividades. Lembrando que tudo vale nota, hein? Na aula 62 foi uma atividade bem simples, uma atividade de fim de semana, que infelizmente Bernardo não fez, Davi Bravin não fez, nem Nicolas fez. Isso me deixa muito triste e preocupado. Quem fez foi o Davi Falsone, eu até corrigi. Adorei a análise, fiz a correção dele certinho, tudo tranquilo. Muito boa análise. Vamos abrir aqui para poder visualizar. Uma atividade super simples.
Lá, ele fez a análise dele, eu já fiz a correção, já dei o correto ali, tudo certinho. Faltou mais alguém aqui, deixa eu ver, dele tá ok. Falta a Alice, vamos ver se a Alice fez. Os demais alunos aí, pessoal, por favor, hein? Não deixem de fazer. Aula 62. Então vamos lá. Exatamente. Uhum. Esse não possui recurso. Isso aí. Excelente, Alice. Muito bom também. Muito bom. Exato. Essa atividade foi uma atividade bem simples e ao mesmo tempo importantíssima para que nós possamos entender a sociedade desse período. E a resposta estava no livro, pessoal. Inclusive nessa atividade número 8 da página 233 já tinha até a resposta. Joia. Então Alice também resolvido. Pessoal, então na aula de hoje nós fizemos aí a correção dos exercícios da aula de número 62, 63 e 64, ok? Com isso, fechamos nossa aula de hoje. Forte abraço, pessoal. Se permanecer alguma dúvida, podem nos procurar. Estamos aqui à disposição. Um abração, até mais.